Sim, Que fiasco, cara. Ô, cara. Ô, Mi, no início até ele jogava bem, tava empatado. Bom dia, turma. Aquele gol lá, cara. Não, foi... Bom dia, turma. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo certo. Pelo que eu vi, nós temos uma aluna nova na nossa turma, né? Como é que é seu nome? Bruna. Você veio daqui escola? Zélia Sharp. Zé da Scharf. Então, gurizada, hoje nós vamos aprender o assunto de funções gráficas, tá? Hoje a gente vai entender as classificações delas. Hoje é a função injetora, as funções sobrejetoras, as funções bijetoras e as funções inversas, tá? Então eu só vou fazer a chamada aqui. Já vou colocar a Bruna, nossa aluna nova. Atenção para chamar. Amanda, Não. Andrei, Não. Bernardo, Bruna, Aqui. Elias, Eu. Heloísa, Não. Emanuel, Não. Emanuele, Não. Esther, Não. Everton, Não veio. Henrique, Não veio. outro, Aqui. Jennifer, Não veio. Joana, Não veio. João, Não veio. Laura, Não veio. Aqui! Lucas, Não veio. Marco, Não veio. Maria Não Eduarda, veio. Não Matheus, veio. Maurício, Não veio. Murilo, Não veio. Natália, Não veio. Pietra, Não veio. Não veio. Rian, Não veio. Vanderlei, Não Também veio. não. Vinícius, Não veio. Também. Vitória, Não. Wesley Não. Não. e Yasmin. Não. Também. Então, pessoal, hoje, como bem falado, nós vamos estudar as classificações das funções, né? E para começar, eu queria explicar para vocês as funções injetoras. As funções injetoras, como bem digo aqui no quadro, ela é uma função f. Uma função f é injetora, se e somente se para todo x1 pertence ao domínio da função e x2 pertence ao domínio da função. Um x1 diferente de x2 tivermos x1 diferente de fx2. Então, uma função é somente injetora quando cada y tem somente um valor de x. Eu queria fazer uma pergunta para a turma. Essa função aqui diz que é injetora, mas vocês têm certeza que essa função aqui é injetora Sim. mesmo? Por quê? Porque elas estão se ligando? Juntas? Não. Sei não. Mais alguém? Posso. Porque no Y são mais de uma flecha indicada com o mesmo valor? Ah, sim. Muito bem. Aqui, ó, nessa bolinha aqui, estão duas flechinhas nela. Que esse aqui é o conjunto B, né? Na verdade, aqui, dois elementos do x estão ligados a um elemento do y. E na função injetora, para ser função injetora, tem que ter no mínimo um valor de x para cada y. Beleza? Ah, professor, interrompendo um pouco, eu tenho um presente pro senhor. Eu tenho um caderno da Faber-Castell, cara. Não. Sim! Ah, daqui, cara. Nossa, muito bom proveito. Não acredito, cara. Nossa. Muito obrigado. De nada. Um ponto na métrica. Opa! Tem chiclete pra você, tem? Não, prefiro caneta. Quer chocolate também? Então, pessoal, outra pergunta. Essa função aqui diz que não é injetora. Tá certo ou tá errado? Errado. Errado, por quê? Na verdade tá certo, porque, como você disse anteriormente, não pode ter mais de um valor no A, indicando para o mesmo valor no B. Ou seja, não pode sobrar valores ali no B. Tá, muito bem, Elias, muito bem. Então, pessoal, agora eu vou explicar graficamente essa classificação para vocês, tá? Então, essa aqui é uma função injetora, por quê? Porque aqui no gráfico, cada valor de y ele está associado a somente um valor de x. E no segundo gráfico, a função g não é injetora, por causa que o 3 ele está ligado a dois elementos do conjunto x. Então, essa aqui é injetora, pessoal, e essa aqui não é injetora. Tá, mas ele não é injetora por causa que o 3 está ligado ao menos 2 e o mais 2? Isso? Isso aí. Entendi. Muito bem, Elis. Então, pessoal, agora eu vou lá no Xerox buscar umas cópias para mim ver a da outra classificação e eu já volto. Ok, professor. Viu? Meu, que assunto mais chato. Eu não dá nem prestar atenção
professor Otávio. Eu chutei tudo. Como a gente já aprendeu a função injetora e sobrejetora, vai ficar muito mais fácil da gente saber a função bijetora. Dizemos que uma função f é bijetora quando f é injetora e sobrejetora simultaneamente. Então, nesse diagrama aqui, a f é bijetora, pois ela é injetora, cada y tem um x, e ela é sobrejetora por causa que o contradomínio da função é igual à imagem. Esse outro exemplo aqui, ela não é bijetora, pois não é injetora. E essa aqui, esses dois diagramas aqui, essa função aqui não é injetora, pois não é sobrejetora. Então, explicando graficamente para vocês, pessoal, por que esse gráfico aqui, essa função aqui é bijetora? Por quê? Porque eles... Ai, professor. Porque a bijetora... A próxima aula é a prova, pessoal. Prestar atenção. Tá um pouco com dúvida nesse assunto. Então, pessoal, a f é bijetora por causa que aqui todos os elementos de y eles estão associados somente a um valor de x, né? E ela é sobrejetora por causa que todos os elementos do contradomínio estão sendo utilizados. E isso seria a imagem do contradomínio dessa função é igual à imagem. Tá? Então, por que esse gráfico aqui, explicando graficamente para vocês, ele não é uma função bijetora? Por quê? Porque ela não é sobrejetora? O gráfico não é sobrejetora? Daí, por não ser sobrejetora, não dá pra ser bijetora. Eu acho que você explicou ao contrário do que eu vou explicar agora. Essa função, ela não é bijetora por causa que ela não é injetora. Ela é somente sobrejetora. Ah, bom. Entendeu? Entendi. Então é isso. Professor, vai bater. Falta 1 minuto, vai bater já. E o outro assunto, professor? Então, pessoal, como a próxima aula é prova, e a gente está bem em cima de uma prova, né, obviamente, eu vou fazer uma videoaula, daí vocês acessam lá no site lucaswoods.com, que daí vai estar, hoje mesmo, às 7 horas da noite, vai estar lá a última classificação, que é as funções inversas. Não é Carlos Woods, professor? Eu entendi errado. É o Lucas Woods. Ah, tá. Beleza? Então, pessoal. até Olá a próxima pessoal, aqui quem fala é o professor Lucas Woods e hoje por meio desta videoaula, como prometido na última aula, hoje vamos ver a última classificação das funções, que é a função inversa. Então, para começar, eu vou explicar por meio de um exemplo. Dados os conjuntos A, 2 e 4 e B, 5 e 9, f de A em relação em B tal que f de x igual a 2x mais 1. Então aqui é uma função normal que nós resolvemos, como nas últimas aulas a gente aprendeu que a gente vai substituir o x pelos valores que estão no domínio, que é o eixo x, e nós vamos relacionar com o contradomínio, que aqui é o conjunto B. Mas isso é uma função normal. Agora eu vou mostrar um exemplo de uma função inversa. Na função inversa, a gente vai inverter tudo isso. E a função vai se chamar f menos 1. E o b, como ele era contradomínio, ele vai passar a ser o domínio da função e o a vai passar a ser o contradomínio. Então, como antes a gente substituía o valor de x, na função inversa a gente vai substituir também, só que vai ser como uma fórmula. Aqui diz que a função é f de x igual a 2x mais 1, o 2 desse x vai passar a ser denominador e o 1 positivo vai passar a ser negativo. E no lugar de x, os números do conjunto do conjunto A, a gente vai substituir no x. E assim nós vamos ter uma função inversa. Agora, pessoal, algumas observações. Só existe uma função inversa quando essa função é bijetora, ou seja, essa função é tanto injetora como sobrejetora. Então, o domínio da função é igual à imagem de f menos 1 e domínio da função de f menos 1 é igual à imagem da função. Então, pessoal,
Agora, como entendemos essa parte dos diagramas, agora vamos entender graficamente uma função inversa. Os gráficos das funções f e f-1 são simétricos em relação à bissetriz dos quadrantes ímpares. Então, pessoal, aqui, como vemos aqui, o -1 do eixo x, ele faz simetria com o -1 do eixo y. Então, isso aqui é uma função inversa, porque a gente já vê que é uma simetria. Mas a gente vê que é uma função inversa, não somente por isso. Também porque existe essa linha vermelha, essa linha reta, que ela é chamada de y igual a x, que seria a relação entre o y e o x. Então, isso seria um gráfico de uma função inversa. Tem que ter a simetria em relação à bissetriz dos quadrantes ímpares. Então, pessoal, terminamos essa videoaula e eu espero que vocês, meus alunos, vão bem na próxima prova. Falou! Devido a dúvidas enviadas por alunos no meu e-mail, estarei fazendo um vídeo tirando todas elas. Fala, gurizada, aqui quem fala é o professor Lucas Rutz. E por meio dessa videoaula, eu vou tirar todas as dúvidas dos e-mails que meus alunos me mandaram da Escola EB Bom Pastor. E por incrível que pareça, foram todos os alunos da turma 107. Então, para começar, eu vou tirar a dúvida da aluna Laura Serragro, que ela quer saber se essa função f de x igual a 2x mais 1 é uma função injetora. Tá, antes de tudo, para você ver o domínio da função, você pode escolher qualquer valor. Eu, por exemplo, escolhi o 0, o 1, o 2 e o 3. Tá, o que você vai fazer com esses 4 valores? Você vai substituir, como no exemplo aqui em vermelho, você vai substituir o x pelo 0, pelos valores do domínio. Então, pessoal, para dar continuidade, aqui eu vou substituir o 1, 2 vezes 1, 1, 2 vezes 1, 2, vai ficar 1 na 3, a relação do eixo x1 e 3. Substitui pelo 2. Dois e 5 e substituir pelo último valor do domínio, que é o 3. Para revisando aqui, pessoal, nós vamos sempre multiplicar, tá? Porque o 2 ele sempre tá multiplicando com o x. Seria mais 1 igual a 7. 3 e 7. Então, pessoal, como a gente já substituiu os valores de x como domínio da função, agora nós vamos relacionar o eixo x no gráfico com o eixo y. Então, pessoal, para começar, a primeira relação é de 0 em 1. Então, como aqui o 0 está no mesmo alinhamento, nós só vamos fazer só uma bolinha no 1 do y. A segunda relação é do 1 do eixo x com o 3 do eixo y. Você vai traçar por uma linha pontilhada. E vai fazer uma bolinha bem aqui. A outra relação é do 2 do eixo x com o 5 do eixo y. E por último, a última relação é do 3 do eixo x com o 7 do eixo y. Como nós vemos aqui, por último você vai traçar uma linha reta. No gráfico. Então, pessoal, para a gente ver se essa é uma função injetora, a gente pode ver que cada valor de x,
cada valor de y, na verdade, está associado a só um valor de x, do eixo x. Então, isso caracteriza uma função injetora. Então, essa função é injetora. Tirada a dúvida da aluna Laura Serraglio. Então, pessoal, como a gente já viu sobre função injetora, agora nós vamos tirar a dúvida sobre a função sobrejetora, que é a dúvida do aluno Henrique Schmidt, também da turma 107. Então, pessoal, como feito no último exemplo, a gente vai substituir os valores. A gente vai substituindo, como a gente fez por último. Dessa vez, não tem nenhum número junto com o x que está multiplicando, então você só vai somar, você não vai multiplicar nada. Aqui só envolve soma de números. Aqui a gente vai fazer a relação para a gente fazer o gráfico depois. 0 e 1. 1 e 2. 2 e 3. Então, pessoal, agora no gráfico a gente vai relacionar os valores. Então, a primeira relação é do menos 1 com o 0. Então, a gente, como eles estão traçados no mesmo eixo aqui, a gente só vai fazer uma bolinha no menos 1 do eixo x. E é o mesmo com o 1 do eixo x, do eixo y, na verdade, que está fazendo a relação com o 0. Tá bom? E agora a relação do 1 do eixo x com o 2 do eixo y. E a última relação é o 2 do eixo x com o 3 do eixo y. E por último, nós vamos traçar uma linha reta nessas bolinhas aqui. Então, pessoal, agora a gente vai ver se essa é uma função sobrejetora. Então, pessoal, como a gente vê, todos os elementos do eixo x foram utilizados. Então, por exemplo, a imagem dessa função, que são os y, vai ser igual ao contradomínio dessa função. Para você entender melhor isso, a gente pode ver um exemplo aqui de dois diagramas, o A e o B. Por exemplo, vamos fazer tipo uma relação 3, 1 e 2, 3 e 5. Isso aqui é uma função sobrejetora. Por quê? Porque todos os elementos do B, que é o eixo y, estão sendo utilizados. Então, isso aqui é o contradomínio. E o contradomínio vai ser igual à imagem da função. Tirada a dúvida do aluno Henrique Schmidt, da turma 107. E é uma função sobrejetora. Agora nós vamos tirar a dúvida da aluna Bruna Dur, também da turma 107. Então, aqui nós vamos fazer novamente aquele mesmo esquema de substituir. Agora a gente vai multiplicar, porque tem o 2 multiplicando com o x. 2 mais 2.
1,4 f na 2 igual a 2 vezes 2 mais 2, 4 mais 2 igual a 6. Substitui o 3. Três e 8, 6 mais 2 é 8. E por último, o último elemento do domínio, o número 4. Que vai fazer relação com o 10. Então agora, pessoal, no gráfico. No gráfico, aqui nós vamos relacionar os valores 1 e 4, 1 do eixo X com 4 do eixo Y. Fazer uma bolinha, como sempre. O 2 com o 6. O 3 com o 8. E por último, o 4 com o 10 do eixo Y. Agora, para finalizar, a gente vai traçar uma linha reta. E vamos ver se essa função é ou não é bijetora. Então, para uma função ser bijetora, ela tem que ser tanto injetora, como foi explicado antes, como sobrejetora. Ela tem que ter a imagem igual ao contradomínio da função, como aqui, que todos os elementos... Na verdade, não todos os elementos não estão sendo utilizados, então. Então, pessoal, essa função aqui, ela não é bijetora, pois sobram elementos no eixo X, no eixo Y, que seria o contradomínio. Então, pessoal, essa função aqui não é bijetora, pois ela é somente injetora. Cada valor aqui está associado somente um valor de x, mas porém esses valores aqui sobram, o que isso não pode acontecer numa função sobrejetora. Então essa função é somente injetora. Já tirada a dúvida aqui sobre função bijetora, agora nós vamos tirar a dúvida do aluno Elias Gasparim, que ele está com uma dúvida aqui na construção dos diagramas de uma função inversa. Tipo, dados os conjuntos A igual a 0, 1 e 2, e B, 2, 4 e 6, e F de relação em A em B, tal que F de x igual a 2x mais 2. Ele quer construir os diagramas, mas não do jeito normal como a gente sempre fez. Ele quer construir os diagramas caracterizando uma função inversa. Então, pessoal, para a gente começar, a gente vai colocar o conjunto A aqui e o conjunto B. A diferença é que o B vai ser o domínio da função e o A vai ser o contradomínio. Tá, eu vou colocar os elementos aqui, em cada conjunto. Então, como a função aqui é 2x mais 2, em uma função inversa, vai ser f menos 1. Por que f menos 1 na x? Menos 1 na matemática significa inverso. Então, essa função vai ser inversamente de tudo que a gente fez normalmente nas últimas aulas, meus alunos e meus telespectadores. Então, pessoal, aqui nós vamos deixar esse 2 aqui que está multiplicando com o x como denominador
esse x vai ficar como numerador e esse 2 aqui vai ficar negativo na função. Assim a gente vai construir uma função inversa. Aqui a gente vai substituir pelos valores do domínio, que é o 2. 2 menos 2 igual a 0, dividido por 2 igual a 0. Então, as flechinhas sempre vão ir para este lado aqui. F menos 1 em relação com o 4. 4 menos 2 dividido por 2. Fica 2 dividido por 2 igual a 1. Relação de 4 com 1 do contradomínio. E a última relação é do 6. 6 com 2. 4 dividido por 2 igual a 2. Relação de 6 com 2. Feito, pessoal. Assim a gente vai construir os diagramas de uma função inversa. Tirada a dúvida do aluno Elias Gasparins, eu aqui vou me retirando. Até a próxima aula, meus alunos, e até a próxima videoaula, meus telespectadores do meu canal. Então, até mais, e eu espero que meus alunos, vocês vão bem na próxima prova que tiver sobre esse mesmo conteúdo. Falou!